Olá, queridos, olá, amados irmãos, irmãs, amigo, amiga. Sempre é muito bom estar falando com você através do programa, do projeto A Igreja em Sua Casa. Aqui é um tempo de reflexão bíblica, aqui é um tempo de parar, pensar, avaliar alguns textos, importar esse texto e receber no nosso coração para vivermos, para praticarmos, para andarmos segundo a palavra de Deus. Porque passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Existe um tema, um assunto na Bíblia que é a oração. E quando nós falamos sobre oração, é algo assim tão impressionante, porque é um assunto tão imenso. Oração tem vários aspectos, tem vários ensinamentos bíblicos, várias verdades bíblicas. E aí então você pode estudar um ângulo, um aspecto, outro. E eu vejo que a gente sempre está aprendendo a respeito da oração. De vez em quando eu comento com alguns pastores e digo, quando eu me aposentar, quando eu me jubilar do ministério, eu quero continuar visitando os pastores, os amigos, os pastores mais jovens e ensinando eles a orar. Porque, amados, quando nós aprendemos a orar, a gente acessa uma fonte inesgotável de poder, de recursos, de soluções. Então a oração é algo assim muito especial, muito especial. Mas tem um texto, está aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, que diz assim, portanto, Jesus dizendo, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É interessante nós vermos essa oração, e eles perguntaram para Jesus, Senhor, nós queremos aprender a orar, ensina-nos a orar. E aí Jesus então diz, vocês não devem usar de vãs repetições, okay? Porque não é por muito falar que vocês serão ouvidos, vocês não podem se assemelhar aos gentios, mas vocês devem orar dizendo assim. E aqui então surge vou colocar entre aspas aqui, uma briga teológica. Por que uma briga? Algumas pessoas dizem, devemos orar esta oração, como eu li agora para você aqui, esta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado, aí você está orando. E a grande maioria dos eruditos, dos teólogos, dos entendidos, diz, não, isso aqui não é uma oração, isso aqui é um esboço, isso aqui aponta as facetas, os aspectos que uma oração tem que contemplar. Então você ora dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, então você vai orar para o Pai Celestial. Depois você vai orar dizendo assim, santificado seja o teu nome. Ou seja, as minhas atitudes refletem a sua santidade. Depois, venha a nós o teu reino e faça-se a sua vontade aqui na terra. Senhor, então, nós queremos que venha o seu reino, que o seu reino se materialize, o seu reino se manifeste, porque somente assim, a sua vontade sendo feita aqui na terra, é que a terra, que a humanidade poderá experienciar uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de vitória. Então, aqui nós não temos uma oração, mas nós temos aqui um esboço, e esse esboço então aborda vários aspectos. Por exemplo, nós podemos dividir essa oração aqui então em 6 partes. As 3 primeiras partes referem-se a Deus, as 3 últimas partes referem-se ao homem, né? Então primeiro, Pai nosso que estás no céu, segundo, santificado seja o teu nome, terceiro, venha a nós o teu reino. Então tudo isso refere-se a Deus. Então quando nós orarmos, primeiramente, nós tratamos das questões do alto, das questões do nosso Pai, das questões celestiais. E depois nós tratamos das questões da terra. Perdoa-nos as nossas dívidas, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Depois tratamos dos nossos assuntos. Ou seja, ninguém entra na presença do rei pedindo. Entra-se na presença do rei agradecendo ao rei. É isso que nós encontramos aqui nesta oração, nesta divisão desta oração, ok? Então é importante nós vermos esses aspectos aqui e entender que temos um esboço.
E esse esboço aqui está dividido em 6 partes, e cada uma dessas partes nós podemos então orar a respeito de cada uma dessas partes para a nossa edificação, para o nosso engrandecimento espiritual. Permitindo Deus, no próxima semana, no próximo programa, eu quero continuar essa reflexão, quero continuar esse pensamento, e aí então quero entrar um pouquinho mais dentro do que está sendo comentado aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero encorajar você também a mandar o seu e-mail para nós, de repente, como é que você tem recebido essa nossa programação. Você pode, de repente, compartilhar uma necessidade de oração, vamos orar juntamente com você a respeito de algum objetivo, vamos colocar diante de Deus, porque a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você pode acessar e compartilhar facebook.com/igreja em sua casa, tudo junto, ou acessar o nosso site, né? aba.org.br, aí você tem toda a nossa agenda, programação, enfim, você tem todo o nosso material inteiramente à sua disposição. E por falar em material, é com muita alegria que eu quero apresentar a você este material, este livro, A Fé que Opera pelo Amor. Queridos, é um material muito, muito rico, muito, muito importante. Se você parar um pouquinho e pensar, a fé que nós temos ensinado, a fé que nós temos aprendido, é uma fé egoísta. Ah, se eu tiver fé, eu posso fazer com que as montanhas se movam. Se eu tiver fé, eu posso abrir as portas. Se eu tiver fé, eu consigo um carro novo, eu consigo um apartamento novo, eu consigo ser curado. Percebe que esta fé que tem sido pregada, essa fé que nós temos aprendido a respeito, é uma fé egoísta, voltada para nós? Você sabia que não é isso que a Bíblia Sagrada ensina a respeito de fé? Nesse livreto, eu chamo de livreto, poucas páginas, você poderá aprender a de fato, lidar com a fé, andar em fé. O justo vive pela fé, mas a fé que opera pelo amor ágape. Material rico, material que vai ajudar você a ver fé numa outra perspectiva, numa outra dimensão. Eu sei que você será edificado com esse material, em nome de Cristo Jesus. Ele está à sua disposição, se você quiser adquirir, tem aí o endereço, a maneira com que você poderá acessar esse material, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque a oração é um instrumento, é uma ferramenta dada a nós, ensinada a nós, por Cristo Jesus, Pai, pelo Teu Filho amado. Obrigado, Jesus, porque nós podemos orar e chamar Deus, o Criador do Universo, de Pai, nosso Pai Celestial. A nossa gratidão, a nossa gratidão. Eu quero colocar a vida de cada pessoa que nos acompanha. Toda opressão maligna, eu ordeno que caia por terra. Todo espírito de enfermidade, eu mando embora agora. Toda angústia, toda tristeza, todo abatimento, saia agora em nome de Cristo Jesus. Nós vamos viver a liberdade dada a nós por Cristo Jesus. Pai, nós recebemos essa verdade com gratidão. Amém. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana com o programa A Igreja em Sua Casa. Que você permaneça abençoado, que você permaneça na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.